Boa tarde, nono ano, tudo bem? Hoje nós vamos começar nossa aula de geografia gravada, tá bom? Pessoal aqui do José Rocha, desculpa aí a voz, que minha voz está falhando, tá bom? Mas mesmo assim fiz questão de gravar para vocês, porque é uma aula importante da revisão antes da nossa avaliação na semana que vem, tá certo? As datas ainda vão ser divulgadas aí para vocês, tá bom? Pessoal, na nossa revisão a gente viu sobre a questão da Oceania, tá? Esse é o assunto de geografia da nossa avaliação. Vou estar postando também os assuntos da nossa avaliação de história, tá certo? Daqui a pouquinho eu posto para vocês. Na Oceania, a gente viu, por exemplo, o continente que apresenta uma área total de aproximadamente 9 milhões de quilômetros quadrados, que corresponde a 6% das terras imersas do globo. Aqui vocês vão ver exatamente onde fica a Oceania, tá? Ela fica lá para o lado do Japão, bem longe daqui, tá? É bem longe do Brasil, do outro lado do mundo, literalmente. E aí, nas nossas aulas, a gente viu um pouquinho sobre vários aspectos da Oceania, né? Onde ela está localizada, a população, a vegetação, o clima. E a gente vai começar agora pela questão da localização. Olha só, ela está exatamente aqui em cima dessa placa indo-australiana, né? E também pegando essa placa pacífica e a placa filipina. Então, é uma região muito acidentada nesse sentido, né? Então, tem muitos tremores, tem muito maremoto, tem muito tsunami, vulcão, né? Muitos vulcões, certo? Então, é uma área bem conturbada nesse sentido. Já a temperatura, vocês vão ver aqui que ela se situa na mesma faixa praticamente que o Brasil, um pouquinho mais abaixo, mas a parte de cima ela vai se situar bem igual ao Brasil aqui, ó. Então ela vai ter a mesma faixa de temperatura da gente em boa parte desse continente, com exceção da Austrália, que já vai ser um pouquinho mais frio, tá bom? O que a gente pode falar mais aqui dos principais arquipélagos que a gente encontra na Austrália, e várias outras ilhas, né? Nova Zelândia, aqui, a Papua. Essas duas, Austrália e Nova Zelândia, são as duas mais desenvolvidas, com alta qualidade de vida, né? Tem padrão europeu de qualidade de vida, de universidade, de bem-estar para a população, tá? Os demais já não são tão avançados assim, são mais ilhas vulcânicas, são mais ilhas paradisíacas, né? São paraísos mesmo da natureza, e sobrevivem basicamente como paraísos ecológicos, tá certo? Nós temos também Papua Nova Guiné e esse Iriã Ocidental, tá bom? Vocês vão ver aqui todos esses nomes, não deixem de ler para se localizar, tá certo? Micronésia, Melanésia, Polinésia, Australásia, tá bom? E aí vai falar um pouquinho sobre como ocorreu a colonização da Oceania, que foi de uma forma lenta e pouco homogênea, e dificuldade devido a grande distância e isolamento em relação à Europa. O Reino Unido, né, foi o principal colonizador dessa região e ficou por lá mais ou menos até o começo dos anos 1900, né? Depois os Estados Unidos tomou posse de várias ilhas, onde instalou bases militares. A mais famosa dessas ilhas vai ser o Havaí, né, que é dominado pelos Estados Unidos, mas antes aquele continente estava dividido entre Reino Unido, França, também Alemanha, tá? Também Alemanha. As principais cidades que vocês vão encontrar são Sydney, né, uma das principais cidades da Austrália, mas tem Auckland, tem outras cidades, tá bom? A Austrália é conhecida também pelos seus aborígenes, né, que foram mortos, escravizados e degradados pelos colonizadores, invasores ingleses. Tem a Nova Zelândia, que também tem o povo Maori, tá? Com forte resistência, os Maoris tiveram forte resistência à ocupação, mas acabaram derrotados e hoje são mais de 250 mil pessoas. A descolonização ela ocorreu em datas diferentes. Alguns arquipélagos ainda são ligados politicamente à França, aos Estados Unidos, à Austrália e à Nova Zelândia, certo? Então é como se ainda fossem colônias, tá? Dessas grandes potências mundiais. Porque a Austrália, depois que saiu da dominação inglesa, ela também virou uma grande
potência, tá? Junto com a Nova Zelândia. E aqui são os países mais desenvolvidos, Austrália e Nova Zelândia, com economia diversificada, elevado nível de vida, infraestrutura política, turística, né? E a Oceania é formada de vários países subdesenvolvidos, como a gente viu, várias ilhas que dependem basicamente do turismo e outras atividades primárias como pesca, né? E o plantio de poucas coisas. Algumas regiões são domínios de potências como Estados Unidos e França, Bora Bora e Tahiti, a principal atividade econômica é o turismo. A população é um continente pouco populoso, pouco povoado, com população distribuída de forma irregular. A Austrália tem grande contingente de imigrantes, a população na maioria urbana. As maiores cidades, como eu já havia falado, são Sydney, Melbourne, Brisbane, na Austrália, né? Auckland e Christchurch, na Nova Zelândia, e Honolulu, no Havaí. O continente ele tem grandes contrastes econômicos. A Austrália e Nova Zelândia têm esse modelo europeu de economia, né? Funciona muito bem a coisa por lá. A Papua Nova Guiné, Polinésia e Micronésia sobrevivem da pesca e agricultura de subsistência. 15 países da Ásia e da Oceania acertaram um acordo econômico de livre comércio, que é chamado de APEC, tá? Que busca de matéria-prima, eles são principalmente explorados por Japão e China, que buscam a matéria-prima deles, por exemplo, para fazer os eletrônicos, celulares, esses aparelhos, né? A produção dos países membros da APEC que representa 50% da produção mundial. Agricultura mecanizada, grandes propriedades, rebanhos de ovinos é o maior do mundo, os maiores exportadores de carne bovina do mundo. É rica em recursos minerais, bauxita, petróleo, carvão, urânio, grandes centros industriais são siderúrgica e metalúrgica e grande produção de alumínio. A principal atividade na Nova Zelândia, por exemplo, é a criação de gado leiteiro e ovino, a indústria de transformação de lã, exportação também de carne, lã e peles. Clima, como a gente já falou, predomínio de clima quente, tropical e equatorial, com temperaturas elevadas, assim como no Brasil. As chuvas são abundantes em Papua Nova Guiné e no Havaí, e também no litoral norte e nordeste da Austrália. O que eu quero que vocês saibam daqui, tá? Principalmente onde é que está localizada a Oceania e quais são os principais países que a gente falou aqui, que é a Austrália, Nova Zelândia e Papua Nova Guiné, tá? E eu pergunto mais algum detalhe que está nesse material que eu vou enviar para vocês, então não deixem de verificar, tá bom? Em seguida, vocês veem, a gente entrou no assunto de globalização, a gente viu que era a globalização, o avanço tecnológico, né? Isso levou a chamada globalização, um processo de integração da economia e da cultura mundial, e a globalização essa se tornou possível a partir dessa revolução técnico-científica nos anos 70. Tá? E as redes de comunicação são um elemento essencial para o desenvolvimento da globalização e possibilitam novas formas de organização da população. A globalização é baseada na circulação de informação e surge na sociedade da informação. Então, assim, sempre que vocês ouvirem falar de globalização, vocês estão imediatamente ligando isso à comunicação, né? Ao surgimento da internet, os meios de comunicação, rádio, TV, tá certo? Tudo isso aí tem a ver com a globalização, com a mídia, tá bom? Então, para a sociedade avançar, todos devem ter acesso à tecnologia da informação presente no nosso cotidiano, que constitui instrumentos indispensáveis às comunicações pessoais, ao trabalho e lazer. Um questionamento que a gente pode fazer é se todos têm acesso realmente a essa comunicação, né? Será que todo mundo tem condição de pagar por um pacote de banda larga? Será que todo mundo tem condição de pagar por um pacote de internet no seu celular? Será que isso é feito de forma igual no mundo todo? Ou ele acontece de forma bem desigual e evidencia ainda mais as desigualdades? Outra questão é para que serve a globalização, né? Serve para que países mais desenvolvidos acabem dominando aqueles que não detêm essa tecnologia, né? Que não detêm tecnologia, que fazem mais a questão, produzem mais questões de objetos e matérias-primas mais básicas, certo?
não está produzindo alta tecnologia, não está produzindo foguetes, não está produzindo avião, não está produzindo televisores celulares, certo? Não tem uma indústria tecnológica muito avançada. Então, esses países acabam se tornando dependentes dos que já estão bem mais na frente, né? Então, a globalização ela serve para agravar essas desigualdades entre os países e, às vezes, dentro de um mesmo país, as desigualdades locais também, né? A gente vê muito isso, por exemplo, aqui no Brasil, São Paulo e Rio de Janeiro bem mais desenvolvidos nessa área tecnológica e o Nordeste e o Norte bem mais desassistidos nessas questões, tá? Os fluxos de informação e capitais são virtuais, a infraestrutura de comunicação deve ser eficiente. E como exemplo, nós temos a instalação de eletrônicos, comunicação instantânea via internet, a leitura do código de barras em supermercados. Esses são apenas exemplos de processamentos e circulações por sistemas de computadores, antenas, satélites e linhas telefônicas. Daí a importância da internet, a rede mundial de computadores, que foi criada nos Estados Unidos com objetivos militares. E a partir de 1990 que deixou esse âmbito militar e passou a ser uma rede com acesso à maioria da população mundial, né, no final dos anos 90. Isso possibilitou a transmissão de sons, imagens, vídeos, entre outros. Inclusive, a possibilidade de a gente estar assistindo aula aqui pela internet, pelo seu celular, né? Eu estar gravando esse vídeo e enviando para vocês aqui no grupo. Graças à internet e todo o avanço tecnológico que está acontecendo, né? No Brasil, a internet foi liberada em 1992. Os meios de comunicação de massa, disseminação de informações através dos jornais, televisão, rádio, cinema e também pela internet, os quais se reúnem em um sistema denominado mídia. Então, a gente vê aí é que a internet, ela engloba, você consegue ler jornal, você consegue ver TV, você consegue ouvir rádio, você consegue cinema, você consegue YouTube. Então, a internet, ela meio que está predominando, né? E está dominando os demais meios de comunicação, ela está absorvendo esses demais meios de comunicação. Você consegue fazer tudo hoje pela internet, desde que você consiga pagar, né? Para ter acesso a ela, né? Tanto a aquisição de equipamentos, como computadores, celulares, por exemplo, até o pacote de banda larga. Então vejam, bem uma lida nesse material, porque ele é importante, e eu vou tirar algumas perguntas daqui, desse material, e também das nossas atividades que já foram feitas, tá? Na próxima semana vai estar sendo divulgada a data das avaliações de História e Geografia. Pessoal, é isso. No mais, estou disponível para vocês. Podem me procurar no privado sempre que precisarem. Tá bom? Um abraço. Até mais.